Oi gente, segundo dia da semana de tags. Hoje eu vou responder uma tag chamada O Poderoso Chefão. Quem me indicou para responder essa tag foi a Claire Scorzi. Obrigada, Claire, eu adoro o seu canal. E eu não sei, na verdade, quem criou a tag. Se eu descobrir, eu vou deixar o link aqui embaixo para o criador da tag, tá? Inclusive, eu não tinha assistido O Poderoso Chefão. Eu assisti recentemente por causa do desafio 1001 filmes para além de morrer que eu faço. E eu devo dizer que eu não fiquei tão impressionada assim. Sabe o que eu acho? Acho que a gente escuta tanto sobre um filme, a gente já sabe tanto sobre um filme, que acaba perdendo a graça. A maioria das falas do filme eu já conhecia, eu já sabia quem eram os atores, eu já conhecia algumas das histórias. Aí eu assisti e eu fiquei tipo, ok. E não teve pra mim tanto impacto quanto eu acho que teria se eu não soubesse tanto sobre a história. Mas mesmo assim é um bom filme. Eu entendo porque que algumas pessoas são fascinadas por ele. Mas vamos às perguntas da tag. A primeira é: se um homem honesto como você tivesse inimigos, então eles seriam meus inimigos e temeriam você. Qual livro te deu mais medo? Toda vez que eu vou responder tag, tem essa pergunta. E eu sempre respondo com o mesmo livro, que é A Outra Volta do Parafuso. Porque a verdade é que eu não costumo ler muitos livros de terror, não. Mas eu vou citar um livro que eu li recentemente, que foi A Menina Submersa. Não é que A Menina Submersa tenha me dado, assim, medo propriamente dito, porque não é esse tipo de livro. Mas A Menina Submersa causa na gente um medo da realidade, um medo de que o que você vive não seja real, ou de que as fronteiras entre o que é real e o que não é fiquem borradas. Isso é uma coisa que me dá muito medo, ou seja, essencialmente o medo de enlouquecer. Isso sempre me assustou muito. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti aquele filme Uma Mente Brilhante, que o personagem tem esse problema, ele é esquizofrênico, eu já ficava muito assustada com essa ideia de, por exemplo, olhar pra uma pessoa e não saber se aquela pessoa tá na minha mente ou se ela realmente existe. Depois, quando eu vi Matrix, eu fiquei ainda mais atordoada com essa ideia. E A Menina Submersa explora muito isso de uma maneira muito real, porque a esquizofrenia da personagem é real. Então, sim, me assustaria muito a possibilidade de enlouquecer dessa forma. A segunda pergunta é: nunca odeie seus inimigos, isso atrapalha seu raciocínio. Qual o livro mais confuso que você já leu? O livro mais confuso que eu já li, sem sombra de dúvida, é Ubik, do Philip K. Dick. O fato dele ser confuso não é ruim de forma alguma, porque Ubik é um livro incrível, incrível mesmo. Mas o Philip K. Dick, engraçado, ele tem um pouco em comum com A Menina Submersa, que eu acabei de mencionar. Ele brinca muito com essa fronteira do que é real e do que não é. Em Ubik, ele leva isso até o último patamar, a ponto de você não saber se você está inserido numa realidade virtual ou não. E o livro, ele é tão intrincado, tão confuso, que você chega no final e você fica assim, achando que tem mais de uma interpretação para o que está acontecendo. É um livro fascinante, mas é realmente um pouco confuso. A terceira pergunta é: quem lhe oferecer segurança será o traidor. Qual livro te decepcionou? Muitos livros me decepcionaram. Eu poderia listar pelo menos uns 10 livros que me decepcionaram, mas eu acho que eu vou falar do que em geral mais me decepcionou, que foi Convergente. É o terceiro livro da série do Divergente. O primeiro é Divergente, o segundo é Insurgente, o terceiro é Convergente. E esse livro é o livro que mais me decepcionou, porque eu nem tinha muitas expectativas quanto a ele. Eu já sabia que ele não seria um livro tão bom assim. E eu já tava vendo as críticas das pessoas e eu já tava sabendo que não ia ser isso tudo. Mas depois que eu li, meu Deus, eu consegui ficar ainda mais decepcionada com o que aconteceu. Eu não gostei dos rumos da história, eu não gostei da forma como ela contou a história. Ela alterna o ponto de vista de dois personagens, a Tris e o Four, que são o casal principal da série, e você não sabe quando um tá falando e quando o outro tá falando, ou seja, você tá no capítulo, você tá lendo e aí você...
mas por que a Tris falaria isso? Aí você volta pro início do capítulo, ah, é o For. Ou vice-versa. Você não consegue diferenciar as vozes dos dois personagens. E isso pra mim é um defeito grave no livro. E isso é só um dos defeitos, porque o livro tem vários outros. Então, é complicado quando o livro que você já começa a ler com expectativa baixa ainda consegue te decepcionar. Enfim. 4. Nunca deixe que ninguém de fora da família saiba o que você está pensando. Qual livro te fez pensar na vida? Muitos livros me fazem pensar na vida, inclusive, normalmente é o tipo de livro que eu mais gosto, são os livros que me fazem pensar na vida. Mas o mais recente que eu li foi Laranja Mecânica. Foi um livro que eu li sozinha, quer dizer, eu acabei lendo com a Cláudia, de Uma Mulher que Ama Livros, mas a gente não discutiu muito o livro. Mas é um livro que eu sinto que eu poderia passar muito tempo discutindo. Ele me fez pensar na vida, porque eu fiquei um pouco impressionada com o fato de esse anti-herói que é o Alex, ele ser tão violento, mas de alguma forma a gente se identificar com ele, e às vezes até a gente sentir pena dele. E eu também gostei muito da forma como o livro questiona o sistema prisional, a forma como a gente lida com os indivíduos que a gente considera inadequados. Eu não sei, eu fiquei pensando um pouco sobre a essência do ser humano. Será que a gente tem dentro da gente essa violência toda que o Alex tem? Quer dizer, a gente se choca tanto com as coisas que o Alex faz, mas aí eventualmente a gente começa a sentir pena dele. Eu achei todas essas ideias de Laranja Mecânica muito interessantes e me fizeram refletir bastante. 5. Um advogado com uma pasta na mão pode matar mais que 1000 homens armados. Qual livro te surpreendeu? Eu vou falar Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Não que eu achasse que seria um livro ruim de forma alguma, eu já sabia que era um livro bom, porque muita gente adora, muita gente elogia. Mas ele me surpreendeu no sentido que eu achava que eu não ia gostar. Eu tenho muita dificuldade com, por exemplo, livros muito subjetivos, livros que não tem tanta história, que focam mais no interior dos seus personagens do que nos rumos da história em si, como é o caso da Clarice Lispector. E sempre identificavam muito a Virginia Woolf com a Clarice Lispector. Então eu fui ler Miss Dalloway pensando, poxa, talvez eu tenha um pouco de dificuldade com esse livro pelo estilo, que é um estilo que apesar de eu gostar, eu não consigo entrar completamente, porque eu sou aquele tipo de leitora que precisa de uma boa história. Mas Miss Dalloway me surpreendeu, porque foi um livro que eu amei, foi um livro que eu comecei a ler e eu não parava de ler. Eu acabei de ler Miss Dalloway em 2, 3 dias no máximo, e tinham me dito que era aquela leitura arrastada, lenta, complicada, difícil. Eu não achei nem um pouco confuso. Eu adorei a forma como ela explorou o interior dos personagens sem que fosse um livro extremamente subjetivo. Não é um livro sobre a Virginia Woolf, é um livro sobre aqueles personagens ali. Então eu adorei a experiência, me surpreendeu muito. Mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Quem é seu melhor amigo literário? E aqui eu odeio ser repetitiva, porque eu acabei de gravar um vídeo sobre ela, mas é Jane Austen. Sempre que eu tô me sentindo assim, triste, desinspirada, sempre que eu perco completamente minha fé na humanidade, eu me volto pra Jane Austen. Porque eu acho ela extremamente confortadora. Eu adoro o fato de que eu sei exatamente como os livros dela vão terminar, eu sei exatamente como os personagens são. Eu adoro o bom humor dela e a forma otimista como ela vê o mundo. Apesar de extremamente crítica e de extremamente mordaz, ela é sim muito otimista. Então é uma pessoa que é uma escritora que eu admiro muito e que eu vejo como uma amiga literária, porque muito do que ela é o que eu quero ser. É aquele equilíbrio quase perfeito entre uma pessoa inteligente e crítica, mas ao mesmo tempo otimista e bem-humorada, divertida. Então eu sempre me inspiro muito nela e sempre me sinto assim
com o coração mais aquecido quando eu me volto pra ela. 7. Se dedica à família, qual livro você mais se dedicou a ler? E aí também, eu odeio ser repetitiva, mas foi Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Eu comecei a ler Vigiar e Punir na época da faculdade. Um professor de Direito Penal passou pra gente ler como um trabalho para nota, e eu não consegui ler o livro na época. Eu comecei a ler, achei extremamente difícil a linguagem de Foucault e a temática. Acabei não conseguindo ler. Peguei esse livro de novo para ler depois que eu já tinha me formado. E aí eu falei, dessa vez vale. Mas eu tive que estudar o vocabulário de Foucault antes de ler. Tive que assistir algumas aulas também sobre Foucault para conseguir ler o livro. Então, quando eu terminei e eu finalmente consegui entender tudo que ele colocou ali, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque foi um livro que eu realmente me dediquei bastante. 8. Farei uma oferta irrecusável a ele. Indique 3 canais para fazer essa tag. Eu vou indicar alguns canais aqui, mas eu não tenho certeza de quais canais já responderam essa tag ou não. Então, se por acaso eu mencionar alguém que já respondeu essa tag, me desculpem, por favor, mas é porque eu não consigo ter memória pra lembrar de tanta coisa. Mas assim, pelo que eu pesquisei aqui, que eu vi que ainda não responderam, eu vou indicar o Henrique Júnior, que eu acho que ainda não respondeu, a Gabi, do Discos, Livros e Nada Mais, a Cláudia, do A Mulher que Ama Livros, a Luana, do Abstração Coletiva, a Mari, do Mari in the Sky with Books, adoro esse nome, a Jennifer, a Nina, do Nina e Suas Letras, e a Joca, do Little House of Books. Eu sei que isso é muito mais do que 3, mas eu resolvi colocar uma margem aí, porque eu não sei se algumas dessas pessoas já responderam a tag. Então é isso, beijo e até o próximo.